Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente e hoje vamos falar um bocado sobre o grupo de fuzileiros responsável pela morte de um agente da PSP. Recentemente tivemos o caso de dois fuzileiros que se encontram acusados pela morte de um agente da PSP, isto porque houve confrontos no exterior de uma discoteca e, mediante a intervenção dos agentes da PSP que estavam a civil e ainda de qualquer das formas continuam com a obrigação de impor a justiça, de impor a paz social e tudo o resto, foram vítimas de agressões por parte do outro grupo, do qual faziam parte estes dois fuzileiros em questão, e infelizmente o que daí resultou foi a morte de um dos agentes, que rapidamente ficou gravemente ferido e que mais tarde não veio a conseguir sobreviver. Antes de mais, e uma vez que, como podemos ver aqui já no cabeçalho da notícia, os fuzileiros se encontram em prisão preventiva, pelo menos no momento da gravação deste vídeo. No momento em que a notícia surgiu, eu pensei que eles iriam ser acusados apenas com algo como ofensa à integridade física qualificada agravada pelo resultado, mas não, eles encontram-se indiciados por homicídio qualificado e, na minha ótica, está correto, atendendo à figura em questão, mas também por causa da forma tão vil com que levaram a cabo as ações e até mesmo o dolo que está implícito, e outras questões que já vamos abordar a seguir, mas para todos os efeitos, até agora, temos a justiça a seguir o seu rumo e, na minha forma de ver, irá ser necessário um erro bastante crasso para contaminar todo o processo de investigação e de obtenção de prova material, para que não se verifique evidentemente uma condenação e a materialização da justiça. Contudo, isto leva-nos a levantar toda uma série de questões relacionadas com a psique e com o perfil destes agentes. Porque, se nós formos a ver, como adianta aqui o Expresso, um dos fuzileiros já apresentava um passado de violência, um passado de reincidência, do qual se destacam agressões, furtos, roubos e até um processo de eventual furto e tráfico de munições. Posto isto, e uma vez que estamos a falar de pessoas associadas a figuras estruturais devidamente hierarquizadas e com o seu papel social, estamos a falar do Exército, Marinha, PSP e por aí adiante, se bem que vamos focar-nos na Marinha por razões óbvias, seria de esperar que, mediante todos os testes, mediante todas as provas, uma vez que não é qualquer um que vai ocupar estes cargos, houvesse discernimento capaz de filtrar e afastar pessoas que apresentem traços socialmente nefastos. Nem sequer vou entrar na questão das psicopatias e dos desvios comportamentais. Vou simplesmente constatar a questão da análise de perfil, de estudar a pessoa e aquilo que ela é, o que vale e o potencial que daí advém. Uma vez que, neste caso em concreto, em que temos alguém que já está indiciado por toda uma série de crimes, os mesmos que alegadamente já foram remetidos para quem devido e nada foi feito, e temos agora esta ocorrência em que infelizmente houve um agente da autoridade que perdeu a sua vida por causa de meros desacatos, e resta-nos somente colocar evidentemente a questão sobre que tipo de análises, que tipo de perícias, que tipo de testes é que são feitos ao ponto de se permitir que este tipo de pessoas ocupem estes cargos e sejam livres para mais tarde vir a assumir este tipo de práticas. Claro está que eu tenho perfeita consciência que todas as perícias são falíveis, ok? Mas a mim custa-me crer, a não ser que seja essa a verdadeira intenção, o que não me parece, que pessoas com este tipo de comportamento são aquelas que têm o perfil ideal para assumir funções de fuzileiro. Se assim for, então algo de muito errado se passa. Posto isto, e em jeito de conclusão, infelizmente temos um agente da autoridade que perdeu a sua vida de uma forma completamente fútil, de uma forma bastante selvática e desprovida de qualquer tipo de razão. Resta somente esperar que nada comprometa a integridade do processo, apesar de já haver apelos por parte das famílias dos agressores em como já foi violado o segredo de justiça. Pode saber se é verdade ou não. Vamos deixar isso
com quem de devido e vamos ver o que é que isto vai trazer, não só a nível de consequência material no que toca a uma possível acusação, mas também ver se a nível das próprias estruturas, das próprias entidades, há algo que se venha a fazer do que simplesmente emitir pedidos de desculpa. Deixem nos comentários as vossas opiniões e vemo-nos no próximo vídeo.